Vamos falar então com pessoas que, para além de também falarem muito e bem, sabem do que falam. Está-se a rir, a menina acha que fala muito também. Não. Acha A Fátima fala mais. Ai, a Fátima é uma faladora que às vezes até tenho que mandar calar. Não é, Fátima? É um horror, um horror. Bom, explique-me lá, Ana, e depois já vamos deixar a Fátima falar tudo. Porque é que estão aqui hoje as duas para falarem destas fendas labiopalatinas, não é? É. Pronto, é que eu agora perdi aqui momentaneamente os cartões, estão aqui. No fundo, viemos cá as duas porque as fendas labiopalatinas é um problema que acontece logo ao nascimento da criança. Portanto, o que é que acontece? Lá dentro, o céu da boca... O que acontece é que não há, portanto, é um problema que existe durante o desenvolvimento do feto, portanto não há um encerramento completo, quer do palato, quer também do lábio. Exatamente, lascem com aquele lábio leporino, não é? Sim. Pronto, não sei se é esse o nome. Como é que se chama lábio leporino. É, precisamente leporino de lebre. Ah. É o lábio da lebre. Que engraçado, nunca tinha pensado, não tinha pensado na gênese do nome. E, portanto, enfim, uma característica que é de imediato visível, mal a criança nasce. É de imediato visível e é até visível em ecografias tridimensionais. Durante a gravidez, já é visível. Mas é impossível de corrigir durante a gravidez. Já se tentou, mas com muito mau resultado em termos de sobrevivência do embrião, ou do feto na altura. Portanto, tem que deixar nascer a criança para encerrar. Para depois começar um processo. O que é que temos ali? Lá temos. De facto, estamos a ver agora estas ecografias em 3D, que são verdadeiros retratos, não é? Aqui de várias fases do feto. Fátima, pode-se levantar e ir lá mostrar-nos? Sim. Faz favor. Mas vê-se muito bem na primeira, sim, pois 3D, vê-se muito bem o lábio aberto. E já numa fase avançada do feto. Nas outras também se vê, aliás, até está definido. E vê-se inclusivamente a arcada alveolar, que também pode estar fendida, porque há três tipos de lesões. Uma delas é no lábio, a outra é no alvéolo, ou seja, no maxilar superior. E depois a outra é palatina, em que o palato, ou seja, o céu da boca, está completamente defendido e aberto. E, portanto, isto são tudo fases do embrião em que é suposto, durante a fase embrionária, encerrar estas três partes que estão abertas sempre. Quando há falha nesse encerramento, a criança nasce assim, ou com o lábio, ou uma fenda lábio-alveolar, ou uma fenda lábio-alveolar palatina. Exatamente, portanto, a criança nasce com este... Eu já conheci vários bebés nestas circunstâncias. Enfim, eu sou de um tempo em que a medicina não tinha os recursos que tem hoje e, portanto, e até muitas vezes em aldeias e locais mais interiores não se faziam estas correções, eram correções muito difíceis. E depois isto, Ana, traz aqui problemas graves, respiratórios, de fala, não é? É. Nós estamos aqui, como estava a continuar a dizer, nós estamos aqui as duas porque isto, no fundo, vai envolver toda uma equipa. Não só desde o pediatra, como ao cirurgião plástico, como médico dentista, como nutricionista, como enfermeiros especializados, como terapia da fala. Portanto, estamos todos muito envolvidos. E quem é que começa? Em primeiro lugar, o médico pediatra, não é? Será o primeiro especialista na cadeia dos especialistas. E logo também o cirurgião plástico. É logo? Não, o pediatra indica. Sim. O pediatra indica logo e canaliza para o serviço onde há esta equipa pluridisciplinar. E o primeiro serviço para onde vai é o serviço de cirurgia plástica? O primeiro serviço para onde vai, o primeiro serviço durante 30 anos, para onde quase todas as crianças do país vinham, era para o Serviço de Cirurgia Plástica de Santa Maria. Foi o serviço número 1 a fazer isto. Claro. Que agora esta equipa está completamente dilapidada e continuam lá muitos profissionais a tentar tudo por tudo para dar apoio a estas crianças, porque nós não temos, em Portugal e nas ilhas, não temos números significativos de doentes. Isto acontece uma criança por cada 1000 nascimentos. Portanto, não temos um número muito grande. Não justifica ter uma equipa permanente não justifica, claro num hospital permanente no Hospital de Santa Maria, sim, mas não equipas em todos os hospitais do país, nem pensar. Desde que a situação seja diagnosticada, é encaminhada então para o Hospital de Santa Maria. Obviamente que há pessoas que preferem fazer tratamento em clínica, não é? Mas não devem fazer, e não preferem. Uma criança que nasce com lábio leporino nunca é encaminhada para uma clínica.
É logo de imediato sempre para encaminhada um hospital, para o hospital público. Encontro então essa equipa pluridisciplinar, mas estava eu tentando fazer aqui uma história, não é? A criança muito bebê, recém-nascida, vai então ser encaminhada para os serviços pluridisciplinares, mas de cirurgia plástica, e depois quando encontra essa equipa, como é que se faz a seguir? Qual é o processo? O primeiro processo, numa criança que nasce com uma fenda ou com um lábio, o primeiro processo que toda a equipa deve ter em conta é tranquilizar a mãe. Se não tranquilizar a mãe, tudo começa mal. Tem que se estimular a mãe a dar de mamar, e é muito difícil dar de mamar a estas crianças. Tem que se tranquilizar a mãe para ela passar carinho, afeto, e normalmente há um grande sentimento de culpa nestas mães. Isto é uma história tão antiga que, por exemplo, conta-se cá em Portugal que as costureiras, há 30 anos atrás, coziam os bolsos das batas porque não queriam meter tesouras durante a gravidez nos bolsos, porque a criança nascia com uma fenda. Portanto, veja... Então é a superstição. Superstição popular. Portanto, a primeira coisa tem que se tranquilizar a mãe. E depois, aos 3 meses, e hoje em dia é mesmo aos 3 meses, em que a criança, ou aos 3 meses ou quando a criança tem 5 quilos, faz-se a primeira cirurgia, que é encerrar o lábio. E isso é feito por um dentista ou por um cirurgião plástico? É sempre feito por um cirurgião plástico, e o cirurgião plástico aí torna-se milagroso, porque aí vai ser o menino Jesus do presépio, porque foi a pessoa que fechou o lábio, mas não é a pessoa mais importante do grupo, porque muitas vezes o médico dentista é quem vai acompanhar mais tempo, o médico dentista é que vai dar outro suporte, porque é muito importante a fonação, é muito importante a audição, é muito importante toda a equipa. Porque, de facto, no fundo, quem brilha... fechou o lábio, mas o posicionamento do maxilar, com o crescimento e com portanto, a emergência dos dentes, pode surgir um maxilar mal posicionado. Sim, porque o que acontece muito nestas crianças é que realmente existem problemas, quer de crescimento do próprio maxilar superior, quer a nível dentário, ou seja, muitas vezes estas crianças têm menos dentes nessa região da frente, ou às vezes até mais dentes do que normal. Encavalitam, têm dentes mal posicionados, os próprios dentes muitas vezes são menos mineralizados, portanto têm mais tendência para ter cáries e, portanto, existe a necessidade de um acompanhamento muito precoce, parte do médico dentista, para ajudar primeiro no crescimento também do maxilar superior. Muitas vezes faz-se logo uma ortodontia por volta dos 6 anos, para ajudar, no fundo, o maxilar superior a continuar a crescer, para haver entre o maxilar superior e o maxilar inferior um correto posicionamento. Claro. E depois todo o acompanhamento na erupção dos dentes. É normal os dentes demorarem mais tempo a erupcionar, é normal eles nascerem encavalitados e, portanto, ser necessário outro tipo de ortodontia para os colocar bem. É normal os dentes terem uma forma estranha e, portanto, mais tarde ser necessário correções com, por exemplo, ou simples reconstruções ou mesmo com coroas. E muitas vezes é normal também não ter esses dentes e, portanto, ou ser necessário a colocação de implantes caso haja osso, caso não haja osso, fazer pontes ou outro tipo de próteses. Exatamente, portanto não há uma situação nada fácil, há aqui um trabalho continuado até que se possa dizer que a situação está próxima daquilo que é a normalidade, mas Fátima fechou o lábio está fechado, mas ainda assim estamos a ver lábios fechados, mas que não são perfeitinhos. Não. Ainda é possível depois fazer uma nós cirurgia vamos acompanhar, para pôr o lábio mais nós vamos bonito. acompanhar, se reparar ali nas imagens, isto começou em criança, portanto, uma formação congénita, nasceu, e nós estamos a acompanhar este miúdo com 18 anos. Sim. E continuamos a acompanhar pelo longo da vida. Primeiro ficam, efetivamente, muito ligados a nós. Ficam completamente ligados à equipa que os tratou. A mãe, nem se fala. E depois, precisam sempre de correções, porque o nariz também vai ter uma deformidade, repare nesta... Pois, lá está. O nariz também vai ter uma deformidade. O lábio, muitas vezes é preciso várias correções e depois é preciso meter a micropigmentação. A micropigmentação é muito usada na cirurgia plástica nestes casos de fendas, porque é preciso sempre fazer um bocadinho de correção com pigmento no lábio. E depois temos a parte dentária toda. Claro. A parte dentária, a parte do palato. E nesta nunca é equipa tratada toda, aos 3 meses. que já falámos do pediatra, já falámos do médico dentista, já falámos do cirurgião plástico, não há um psicólogo também? Sempre um psicólogo. Sempre. Sempre, e às vezes um psiquiatra. Sim, exatamente, a acompanhar quer o doente, quer a família. Mãe. O A pai mãe é não? fundamental. O pai é um bocadinho...
figura de apoio. De apoio, portanto, de apoio. a menina Mas queria não- dizer uma mas não- figura de Não, é decorativa, mas como não, a mãe não é mais- quis. tudo. Mas não quis, a mãe sente-se A mãe mais é culpada, fundamental. é isso. É, mãe A dá mãe à sente-se luz. mais culpada e a mãe é fundamental porque a amamentação é fundamental, a sucção é fundamental, utiliza-se várias próteses para tentar que a criança com um mês ou com dias que mame, aquela criança tem que mamar, aquela criança tem que ter um Tem que se alimentar, desenvolvimento pois, claro. normal. A alimentação é muito importante, a fonação é muito importante, futura. A parte das infecções. Nós estamos aqui a respiratórias. falar do lábio leporino, portanto, que é perfeitamente visível, perfeitamente identificável. Eu lembro bem na terra do meu pai de haver um rapaz que tinha essa situação e assim ficou, porque na realidade, sendo uma aldeia lá recôndita, e estamos a falar há 50 e tal anos, penso que nunca teve correção, mas quando nós brincamos um pouco com o fanhoso, quem é que é um falante que fala assim, Muitas vezes é uma fenda. também é uma fenda, mas que não é visível, É uma fenda do palato. do É palato. o céu da boca que está aberto. Portanto, escape também nasal. exige, não Exige exige é o cirurgia. seu trabalho, é o da... Não, exige é o da o nosso Ana. trabalho também. Também? Só que não se faz esse trabalho aos 3 meses. Está a Faz-se ver, aquilo mais é tarde. o uso de uma tetina. Pois, este é um Uma tetina caso especial realmente... Aquele era um caso realmente muito... Nasce assim. Muito ostensivo. Nascem mesmo assim, pois eu assim realmente nunca vi. O que é importante saber-se é que isto tem correção. Estamos aqui a ver um bebê lindíssimo, com os olhos lindos, 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 e depois com aquela malformação, mas que felizmente hoje em dia é corrigível. Felizmente hoje em dia é corrigível. Não é uma malformação, é a malformação congénita craniomaxilofacial mais frequente. É a fenda e o lábio. Mas nos países mais desenvolvidos diminui. Diminui porque uma das causas é a má nutrição da mãe durante a gravidez, o uso e abuso de drogas e de tabaco e de tudo o que possa acontecer, mais frequente no terceiro mundo. E é muito interessante porque existe, desde o ano 2000, uma instituição de caridade que forma médicos para encerrar lábios no terceiro mundo. Ah, é? Portanto, 87 países, que é o Mas Smart essa Train, instituição é sediada onde? dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E, portanto, dá formação a médicos desses países para serem eles a encerrar. Então procede-se a verdadeiros milagres. Eu acredito que sim, e também se intervém, com certeza, a nível da alteração dos hábitos desses povos, no sentido alimentar. Não conseguem chegar aí. Não conseguem. Não conseguem. Mas só encerrar o lábio e o palato já é um milagre. Já é um de milagre. facto extraordinário. De qualquer das formas, também aqui ter em conta que muitos problemas de fonética, muitos problemas de fonação, tudo isso podem ter a ver com um problema no palato, que não é visível de imediato, e que as pessoas podem, de facto, corrigir, porque nós lembramos, e indo um pouco ao teatro, e nomeadamente ao teatro de revista, havia sempre aqueles quadros do teatro de revista em que se brincava com o fanhoso. Sim, fanhoso, não sempre, é? sempre. Mas, de facto, o fanhoso é uma doença que tem a ver com o palato, não é? Ou com o nariz também. Diga lá, Ana. porque é que O está- fanhoso, não sei se poderá, quem tem este tipo de problema, poderá ter uma voz assim, e tem, muitas vezes fanhosa, aliás, e isso muitas vezes, na maior parte das vezes, consegue-se ir corrigindo, e até há um ator muito famoso, que temos aqui a fotografia, e que tem muito sucesso. Agora, não acho é que muitas vezes o fanhoso em si, só por ser fanhoso, não quer dizer que tenha também Pode não a fenda, ter não é? essa fenda Não é no só- palato. Ele tem, normalmente, uma insuficiência velofaríngea. É isso. Que é o palato mole, não oclui quando se fala. Certo. Mas pode ser a insuficiência velofaríngea, pode não ser fenda. Pode não Isso, ser fenda. pode não ser Portanto, fenda. o fanhoso primeiro tem que fazer o diagnóstico, Claro, não é? isso mesmo. Muitas Pronto. vezes é fenda. E muitas vezes é uma coisa, muitas vezes é fenda, outras vezes é uma coisa aparentemente mais simples. Basta o É isso. palato não se movimentar bem, É que ele é fanhoso. Que ele é fanhoso. De facto, os fanhosos falam ali assim pelo nariz, não é? É assim um bocadinho estranho. O que é importante, de facto, sabermos é que estas situações já têm uma correção que não é imediata, portanto é um processo que é acompanhado por uma pluriequipa. durante todo o crescimento. E temos casos de sucesso, não é, Fátima? Muitos casos de Este sucesso. rapaz de 18 temos anos... Não, temos muitos casos. Quase todos eles acabam em sucesso. Claro. E acabam em boa integração da criança e boa integração do adulto. E depois eu acabei ali com o Joaquim Fênix, que é um caso de sucesso em Hollywood e nasceu com uma fenda. Lá está, pois está, pois está.
Pois, é muito E a sucesso. Fenda até se tornou talvez uma imagem de marca. Pois, eu nem Até sei, por talvez acaso, pela olha, que eu Fenda. nunca tinha reparado. Pois. E caso tivesse reparado, até podia pensar que era de algum acidente, mas sim. Por acaso agora não estou a lembrar-me de nada que tenha ouvido dele, já vi vários filmes com ele, mas não me estou a lembrar assim nada, é porque não notei. Está a ver? Provavelmente também em Hollywood pudesse ser dobrado, mas a próxima vez vou ter mais atenção e é um caso de facto de Não, sucesso. mas inclusivamente ao ser ator ele tem que falar bem. É isso. Pois tem, Ele tem que ter uma dicção perfeita. mais ou menos. Há alguns Sim, até são interessantes por não ter. Exatamente, são interessantes por não terem. Fátima, disse-me que tudo isto era encaminhado para os hospitais públicos, não Sim, é? sim. Então qual é o papel que a Malo Clinic pode ter em casos destes? No seguimento. Estas crianças são seguidas por nós até aos 18 anos, 20, 22. E depois há muitas pequenas cirurgias que se vão fazendo, que não é aquela cirurgia mais importante que se faz à nascença. Muito bem, portanto, aqui a Ana já também tem casos destes. Sim, sim, eu já apanhei alguns casos, não tanto na fase do crescimento, mas já em idade adulta, em que a parte dentária não foi tão cuidada, não foi tão acompanhada e, portanto, em que as pessoas aparecem, portanto, muitas vezes sem os dentes da frente, com dentes com bastantes cáries, porque muito pouco mineralizados e, portanto, há depois a necessidade de fazer a correção, quer a nível estético, quer a nível funcional, porque é muito importante para estas pessoas, em termos psicológicos, não só a parte dos tecidos moles, mas depois muito a parte dentária. Claro que sim, porque depois é todo um processo de comunicação, de integração social, de autoestima, é tudo isso que está de facto aqui em causa. Foi sempre talvez pelo facto de, como digo, na aldeia do meu pai, haver um jovem com esta situação, que foi sempre uma situação que me impressionou muito, por isso fico muito agradada com com esta vossa participação, no sentido de darem esta esperança e estas certezas, no fundo, que hoje já são dadas, de que há tratamento, de que é um sucesso. As mães não precisam de ficar preocupadas porque sabem que em Portugal temos bons especialistas para tratar destas coisas. Portanto, minhas amigas, é preciso ter sempre muita calma e bons especialistas. Em princípio, começa o tratamento no Hospital Público, em Santa Maria, não é? No Hospital Santa Maria temos heroínas no Serviço de Estomatologia. Pronto, portanto, o Hospital de Santa Maria, que será o Hospital Central para estas situações, e depois já sabem que tem a doutora Ana Ferro e a doutora Teresa Batista Fátima. Minha querida, sabe que é a minha especialidade trocar nomes. E há muito tempo que não trocava, mas olha que está a ver o cartão que eu tenho aqui à frente. É porque o cartão com o seu nome, eu tenho a impressão que ele voou e alguém o apanhou. E, portanto, eu estava aqui a fazer um esforço, porque eu faço sempre um esforço. Será a Teresa ou será a Fátima? É Teresa. E eu acerto sempre para o lado. Portanto, a Ana, enfim, Ana é fácil. Ana é fácil. Ana é Ana e é muito fácil. Eu acho que para uma pessoa não se enganar, põe Ana uma filha e nunca, Mas chamam muitas vezes nunca Rita. se engana. Ou Não há Ana ou problema. Maria. Fátima Batista Fernandes, de facto o seu apelido eu não me enganaria com certeza. E, portanto, duas excelentes especialistas, duas amigas que aqui vêm habitualmente e voltarão com certeza. Vamos ter férias. Muito bem. Vão ter férias? Mais ou menos. Mas não vai ter Vamos. férias. Vamos, em agosto. Vamos. Mas o mês todo de agosto? Não. Vejam lá, vocês não nos deixem aqui sozinhos. nunca. Vá, pronto, é porque nós vamos tendo assim umas férias. O Nuno está de férias, como já Pois repararam. já reparei, estou no lugar dele. Está de férias. É verdade. A bem dizer, sentada ao colo do Nuno Graciano, em espírito. Em espírito. O Nuno Graciano está de férias, de facto, aqui do Manhã CM e da CMTV, mas não está bem de férias, que ele está a trabalhar. Sabe o que é que ele está a fazer? Não faço a mínima. Não me diga que amanhã, sexta ou sábado, não vai ao Sushi Fest. O Sushi Fest. Vamos. O Nuno é Vamos, o sim. mentor do Sushi Fest, portanto, foi que saiu daquela cabecinha. O Sushi Fest, que vai ser um êxito e começa amanhã no Jardim do Palácio dos Marqueses de Pombal, em Oeiras. Para além do sushi, ainda combinado. tem amanhã os Amor Eletro, na sexta-feira o Paulo Gonzo e no sábado a Namora. E sushi.
Portanto, Vamos mais pelo sushi, mas vamos. Vamos por tudo. Também Exatamente. gosto. Meus Namora. amigos, muito obrigada.